chegar agora no Rádio Esportes da Itatiaia, 12:35. E quem chega com informações do Atlético é Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Boa tarde, Emerson Romano, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Ótima semana. O Atlético que divulgou toda a programação até o jogo contra o Bahia, que vai ser no sábado, hein? Sábado que vem tem o Galão da Massa de volta ao Brasileirão, 9h, na Arena Fonte Nova. O Atlético vai treinar todos os dias, né? Hoje à tarde, hoje segunda-feira, a reapresentação será à tarde. E os outros dias da semana, treino no período da manhã, até na sexta. E na sexta o time viaja à tarde rumo a Salvador. Amanhã, inclusive, teremos um treino aberto à imprensa. Nós não estamos tendo, né, acesso aos treinamentos do Atlético, os treinos são todos fechados. Amanhã o Cuca vai abrir aí a atividade, vamos poder acompanhar o treino do Atlético e depois algumas entrevistas ali no esquema de zona mista na Cidade do Galo. Então amanhã, a Itatiaia, já estaremos lá no Rádio Esportes, trazendo os detalhes desse treino, Romano. O Cuca está esperando o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana que está num processo já final. Quem está no YouTube está vendo imagens do Arana fazendo corridas no gramado. Ele esteve no gramado semana passada, tanto na quinta quanto na sexta-feira, já trabalhando com bola em separado. No sábado, dia do jogo treino, o Arana ao lado do Coelho, eles fizeram trabalhos físicos em campo. O Arana está um passo à frente em relação ao Coelho. E pelo que mostrou o Cuca no jogo treino, eu falava ontem na Itatiaia, para mim, ele está esperando o Arana para escalar o time no jogo de domingo, no jogo de sábado, né, contra o Bahia. Mas o Arana precisa ainda ir a campo juntamente com os colegas, passar pelo período de transição esta semana. Mas o Atlético, uma coisa é certa, Romano, não vai acelerar o processo. Se eles acharem que o Arana ainda vai precisar de um pouco mais de tempo aí para recuperação total, isso vai ser feito. Mas ele normalmente, o Arana é um cara que se recupera bem de lesões musculares. Ele tá aí num processo mais adiante que o Coelho. O Coelho, sinceramente, acho que o prazo está apertado. Não foi a campo nenhuma vez para esses trabalhos com bola que a gente está vendo no YouTube da Itatiaia. Então, vamos aguardar. Mas o Cuca está planejando o time dele com o Arana. Eu esperando o Arana na lateral esquerda, e o Rubens vai no meio campo e um dupla de ataque ali com o Dudu e com o Hulk. E a gente tem imagens também para falar um pouco do Gabriel Delfim, porque o Everson está suspenso. O Gabriel Delfim, ele vai ter a primeira oportunidade neste ano, sob o comando do Cuca, para jogar. Ele atuou nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. E aí o torcedor atleticano vai se lembrar, o time estava nos Estados Unidos, a equipe principal, e ele participou daqueles 3 primeiros jogos do Campeonato Estadual. E ano passado, sob o comando do Milito, ele fez um jogo, Galo e Atlético Goianiense, lá em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Everson também estava suspenso. Então, um jogo importante aí para o Gabriel Delfim, 22 anos, para esse duelo contra o Bahia, ele vai jogar, Romano. O Gabriel Delfim, se não me engano, é da minha região. É a cidade de Simonésia. De Simonésia. Logo depois de Manhuaçu ali. É isso aí. A cidade de Simonésia, é da minha região. Eu, antes de perguntar para os nossos comentaristas, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Maria Helena, no bairro Castelo, atleticana, ligou aqui, está dizendo que está acompanhando o programa. Ô Edu, essa questão do Arana, eu vejo muito como aquela ditado popular, né? Cachorro mordido por copo tem medo de linguiça, né? Porque colocaram ele muito cedo no clássico e acabou perdendo o jogador, né? Ali eu encaro como uma irresponsabilidade de alguém dentro do clube ou de algum setor do clube de ter colocado o Arana no momento que ele não estava pronto para jogar por conta de um clássico, né? Eu sei que o clássico é um dos jogos mais importantes da temporada, mas é mais um jogo na temporada, cara. Você não arrisca ter um atleta num jogo para perdê-lo por 5, 6 jogos. E o Atlético teve o Arana por menos de 20 minutos. Foi. E perdeu pelo resto. Então foi algo muito mal feito, foi um erro interno.
e que provocou mais tempo sem o seu principal jogador da posição, que é o Guilherme Arana. Então eu entendo que o Atlético aprendeu com esse equívoco e não vai repeti-lo, né? Então se o Arana estiver em campo para enfrentar o Bahia nesse retorno do futebol, porque ele estará 100% apto, o Atlético deve estar tendo um cuidado muito grande com o Arana, e a mesma coisa vale para o Coelho, que foi o principal atacante em termos de rendimento, de desempenho do Atlético na temporada até aqui. Agora, é um grande reforço, né? Aliás, o Atlético terá 2 reforços com a volta do Arana. O Arana na lateral e o Rubens no meio de campo. Você tem ali quase que o seu lado esquerdo todo de volta, fica faltando apenas o Coelho. E para esse jogo especificamente, se puder jogar o Arana, um meio de campo mais reforçado, com mais gente, diante de um Bahia, fora de casa, acho que o Atlético ganha, e ganha muito com o retorno do lateral. E a situação do Gabriel Delfim, Simões, tem muita gente apostando, tá apostando tanto que ele emprestaram o Matheus Mendes e ele acabou ficando como opção, né? Então apostando muito nele, de 22 anos apenas, mas apostando muito como um cara pro futuro. Sim, sem dúvida, né? É um goleiro de boa altura, né? Ele tem 1,92 m, né, Cláudio? A mesma altura do Everson, né? É um goleiro de boa altura, boa envergadura, né? E isso é fundamental nos goleiros nos dias de hoje. Vai passar por uma grande prova, né? Porque é muito diferente de você jogar aquelas 3 primeiras partidas do Campeonato Mineiro com um time reserva do Atlético e encarar um Bahia na Fonte Nova numa volta do Galo, na volta do Campeonato Brasileiro, né? Pro Bahia não é a volta, porque o Bahia joga amanhã. O Bahia joga contra o Fortaleza amanhã pela Copa do Nordeste. Agora, tem um aspecto que, assim, gente, vamos ter calma, tá? Vamos ter calma. A posição de goleiro é uma posição muito difícil, o menino tem muita qualidade. Não tivesse, o Atlético não teria feito esse movimento de empréstimo do Matheus Mendes para abrir espaço para ele. Tá? Então vamos ter calma, vamos dar tranquilidade ao menino, porque eu acho até, o Romano, sabe, que é uma coisa que é tão importante o goleiro. Eu acho que em determinados momentos da temporada se poderia ter usado o Gabriel Delfim. É um movimento comum no futebol europeu, né? O goleiro reserva às vezes jogar Copas. Joga Copa, o outro campeonato. Ou joga, e porque eu acho que é importante isso, mas, de toda forma, a oportunidade que apareceu foi essa. As informações que a gente tem sobre ele são as melhores possíveis, tá? Então é isso. Dá confiança ao Gabriel Delfim e não achar que o jogo dele contra o Bahia é o definitivo. Com certeza vai ter uma grande atuação, e a gente torce muito por isso, mas o torcedor tem a noção de que não é fácil você viver esse processo de transição da base para o time principal, principalmente substituindo o Everson, que na minha opinião, talvez nos últimos 2 ou 3 anos aí, seja o goleiro mais regular do futebol brasileiro. Eu acho que o Everson ao lado do Fábio talvez seja um dos goleiros mais regulares do futebol brasileiro nas últimas 2 ou 3 temporadas. Pois é, e o Everson não dá brecha, só agora que o menino vai conseguir jogar, né? É o primeiro jogo que o Everson tá suspenso, né? Nessa temporada, ele não teve nenhuma lesão esse ano, então, ano passado também o Gabriel Delfim jogou pouco, né? Desde quando o Matheus Mendes deixou o Atlético, ele teve só essa oportunidade contra o Atlético Goianiense. Ô Romano, depois do Bahia, o Galo vai pra Colômbia, né? Na semana que vem tem o duelo contra o Atlético Bucaramanga. E o Bucaramanga também está num período de intertemporada. E agora há pouco, nas redes sociais, eles colocaram algumas fotos aí, Romano, de como está o estádio. E quem está no YouTube da Itatiaia, a gente vai ter aí alguma noção do estádio. Eu não tô achando o gramado 100% não, viu, mano? É o Américo Montanini, é o estádio para 25 mil torcedores lá na cidade de Bucaramanga, que fica no interior da Colômbia. O estádio que eles jogaram a Copa Libertadores da América esse ano, né? Estavam no grupo lá do Fortaleza e do Racing, da Argentina. Esse é o estádio. Quem não tá no YouTube, vem pro YouTube da Itatiaia para você ver onde o Galo vai jogar semana que vem na Copa Sul-Americana, o playoff. Eu achei o gramado meio alto. Valeu, Claudão. Obrigado pelas informações.